Minha infância foi, eu acho, bem normal. Eu vivia numa família de classe média e meus pais se divorciaram quando eu tinha 7 anos. Então minha mãe caiu na pobreza depois disso, após o divórcio. Ela precisava colocar algo para comer na mesa, digamos. Ou precisava beber, fumar ou colocar gasolina no carro. Isso foi muito difícil para mim e minha irmã. Mas isso não é o que cria a psicopatia. A psicopatia é genética e não é algo que você pode criar. Você nasceu com ela. Você não pode se tornar um psicopata simplesmente no meio da sua vida, porque você teve uma infância difícil. É impossível. Sabe, existem alguns testes para avaliar a psicopatia, como o PCLR do Robert Hare. É um teste que tem sido usado em prisões para avaliar a psicopatia e o risco de reincidência numa pessoa. Eu deixei minha irmãzinha se afogar, estávamos brincando perto da piscina da família, estávamos deslizando com um taco de golfe de plástico e minha mãe estava dentro de casa. Ela estava cozinhando algo para nós e lembro que era um dia ensolarado e estávamos brincando perto da piscina da família e no momento ela caiu dentro dela. E eu olhei para ela. Eu não pulei na piscina. Eu não estava estressado. Eu não estava ansioso. Meu coração nem sequer acelerou. Eu estava olhando para ela. E no momento pensei, talvez eu precise fazer alguma coisa. Então peguei o pequeno taco de golfe de plástico, dei a ela e a puxei de volta para a escada. Nesse momento, minha mãe correu para fora de casa, gritando e berrando: "Por que não pulaste na piscina? Tu sabes nadar?" E eu respondi. Olhei nos olhos e respondi: "Mãe, as minhas roupas estão limpas." E ela ficou chocada. Ela disse tipo: "Meu Deus, que raio se passa contigo?" Sabes, essa foi a primeira pista, eu acho. Mas, sabes, como uma criança psicopata, nós tendemos a pensar que as crianças são anjos. Nós tendemos a ser mais tolerantes. Vamos dizer, tá tudo bem, ele é uma criança, sabes? Mas há algumas pistas. E pais com filhos psicopatas tendem a ter grandes problemas, porque ninguém sabe. Ninguém confia neles. Os psicólogos vão dizer que é uma criança. Nada de errado. Mas na realidade, a psicopatia mostra-se desde o início. Sabes, há uma diferença muito grande. Eu não entendi na altura. Pensei, o que há de errado? Porque na psicopatia, como eu disse, há narcisismo. Eu pensei, as minhas roupas estão limpas, e não as vou sujar por ela ou algo do gênero, e por outras pessoas. Para outras pessoas, roupas não são nada importante, sabes? Vais pular na piscina para salvar a tua família. E para nós, não é da mesma forma. Somos egoístas, egocêntricos. Quando cresces, entendes que não tens obrigações, mas as coisas mudam. Quando és criança, não pensas da mesma forma, sabes? Agora, não é como se eu tivesse ganhado responsabilidades. Isso. Porque os psicopatas não são pessoas responsáveis. Nós não somos pessoas responsáveis, mas depois de 2 anos de terapia, agora entendo que posso conseguir o que quero sem destruir mais ninguém. É como um contrato entre mim e as pessoas. Posso protegê-la e ela vai fazer algo por mim em troca. E acho que as coisas evoluíram, mas de forma positiva, digamos. Do meu lado, isso era apenas para um objetivo, digamos. Sempre tens algo em mente. Não estás aqui apenas para fazer amigos ou algo do gênero, estás aqui apenas para usar as pessoas e depois livras-te delas. Essa é a forma de pensar dos psicopatas. Então, quando cresces, os teus pais vão dizer: o que é que se passa contigo? Nunca ficas com alguém, não tens amigos ou amigos verdadeiros. Nunca andas com a mesma rapariga. É sempre algo novo, algo quente. E acho que as pessoas conseguem entender isso porque vão olhar pra ti e vão dizer que há algo de errado com ele. Ele é eloquente, superficial. Ele tá sempre lá por interesse ou algo assim. Sempre queres algo das pessoas. E quando cresces, consegues ver outras pessoas. Olhas pra elas e vais dizer: eu não me sinto assim. Não tenho relacionamentos como eles. E não sofres por causa disso. Porque as pessoas acham que os psicopatas vão sofrer, vão se sentir mal. Eu não sinto nada com isso. Eu não sofro de nenhuma condição. Eu não estou ansioso. Eu não tenho depressão. Então, é outra forma de funcionar. Quando você pensa como eu, acha que todo mundo ao seu redor se sente da mesma forma que você. Superficial como eu. Por isso eu sempre atacava primeiro. Porque eu acho que se eu não fizer isso, eles vão fazer. Então as pessoas vão dizer que psicopatas, eles não sabem que são psicopatas.
Claro, eu não sou psicólogo, mas eles não sabem sobre psicopatia. Eles acham que não temos consciência de uma condição. E como eu disse, sim, é verdade. Mas nós sabemos que somos diferentes, por isso agimos dessa forma. Nós jogamos o jogo. Vamos ser muito gentis no começo. Nós sabemos disso. Nós aprendemos através da observação. O que é um relacionamento normal? Não é porque você não sente e está pouco se lixando que você não entende. Você precisa entender que se quer conseguir algo de alguém, precisa jogar esse jogo. As pessoas tendem a acreditar que psicopatas não sentem emoções, e não é bem verdade. Nós sentimos emoções, mas são emoções superficiais, como proto-emoções, não com a mesma profundidade que vocês. Podemos sentir frustração, raiva, alegria. Eu sou muito feliz. Eu posso sentir felicidade. Eu posso rir muito. Mas nunca culpa. Não importa o que eu tenha feito. Nunca. Eu não me arrependo de nada. Eu vou viver uma única vez. E vou fazer isso por mim mesmo. Eu não tenho arrependimento nenhum. E a propósito, algumas pessoas eu vi na minha outra entrevista, algumas pessoas dizendo: "Ah, você destruiu completamente sua vida porque deu uma entrevista". As pessoas sabem quem você é. Eu tô pouco me lixando pro que as pessoas pensam de mim. Eu não preciso ser amado. Preciso fazer o que tenho que fazer. E isso é fazer as pessoas saberem o que é psicopatia. Então, se as pessoas me criticam na internet, se as pessoas não gostam de mim, eu sei o meu próprio valor. Eu ataquei pessoas com um taco de beisebol. Quebrei o nariz de um cara 2 dias depois. A história continuou por alguns meses. Sabe, havia provocações entre os meninos na escola. E eles eram 3 e eu tava sozinho. E um dia, fui pra escola e desci a cidade para pegar algo pro café da manhã. E eu os vi, passei por eles na rua. Um deles olhou nos meus olhos e me disse: "Vou quebrar sua coluna". E eu disse: "Ah, garotos, vocês são 3. Eu estou sozinho. Qual é a graça, pessoal?". Foi tipo, eles ultrapassaram todos os limites. Então fingi estar doente. E liguei para minha mãe da escola para voltar para casa. E preparei a operação. Então na Bélgica, as aulas terminam às 16 horas. Às 16 horas, eu estava na praça pública, onde todo mundo da cidade pega o ônibus. Pego o ônibus para voltar para casa. Estava lá com meu taco de beisebol. Cheguei na praça pública e os vi. Naquele momento, eles viram que eu estava com um taco de beisebol. Um deles jogou uma mochila no chão. Ele saiu correndo. Deixou a namorada lá. E eu disse: "Ah, cadê o bocudo agora?". "Ah, caras muito corajosos". Ouvi sirenes da polícia. Fiquei tipo: "Ah, merda". E joguei meu taco de beisebol num carro. E nesse momento, o carro da polícia entrou na rua rápido, muito rápido, e me bloqueou. Ele pulou do carro e me disse: "Não se mova". E eu pensei: "Ah, estou numa situação ruim". Então, fui preso e levado para a delegacia. E eu tava tipo, não tem nada demais, tô pouco me lixando pro que vai acontecer. E não penso nas consequências do meu comportamento. Então, fui acusado de ameaça com arma. Na Bélgica, eu poderia ter acabado na prisão, sabe? O policial olhou pra mim e disse: "Eu sei o que é isso. Minha filha sofreu bullying na escola". E eu pensei: "Do que diabos você tá falando? Espera aí. Tem algo que eu posso fazer aqui". Então fiz papel de vítima e disse: "Sabe, isso é horrível. Sinto ansiedade. Não consigo mais dormir. Sou perseguido na escola. É horrível". E ele disse: "Ok, entendo a situação, mas eu entendo por que você fez isso". No final do dia, simplesmente saí da delegacia. Sem nada. O policial me disse: "Eu não quero mais ouvir falar de você na cidade, ok?". Eu fiquei tipo: "Ok, oficial, você entendeu o que eu quero dizer". "Não sei". "Ok". 2 dias depois, quebrei o nariz de um cara. E essa é a questão com psicopatas. Eles não entendem a lição. Eles não sentem as consequências. É por isso que tem tantos reincidentes entre os psicopatas. Mas essa é outra história. Então, quebrei o nariz de um cara, sangue pra todo lado.
E ele também foi à delegacia. O policial ligou para meu pai e disse: "Seu filho está envolvido em uma briga. E ele quebrou o nariz de um cara. É muito sério, senhor." Meu pai me ligou: "A polícia te deu uma chance. E você faz isso?" Eu fiquei tipo: "O que há de errado? O que há de errado?" E não me pergunte: "Ah, isso é possível?" Nunca mais ouvi falar dessa história. Nunca. Tive muita sorte às vezes na vida. E você precisa ter sorte às vezes na vida. Meu pai sempre me disse: "Não brinque com a sorte, porque ela nunca vai aparecer de novo." Então agora estou longe de problemas por causa da minha terapia. Mas cometi alguns crimes na minha vida. Como psicopata, você sabe quais são as consequências. Não somos estúpidos. É diferente de outro transtorno, talvez como esquizofrenia. Você vai fazer algo porque um alienígena pede para você matar alguém. Você não tem consciência das consequências, mas psicopatas somos bem racionais. Sabemos o que estamos fazendo. Se acabamos na prisão, não é culpa nossa. Na verdade, há azar, eu acho, sabe? Então entendemos as consequências. Mas isso não nos para. Porque com impulsividade, quando você vê algo, quando vê uma oportunidade, é como um capricho. Você vai fazer. Porque dentro do seu cérebro, algo te diz para fazer. Como manipulação. Você vai ferrar alguém por dinheiro ou algo assim. Você pode resistir. Algumas pessoas vão dizer que transtorno de personalidade antissocial é a mesma coisa que psicopatia. Outras pessoas vão dizer que não é. Não é a mesma coisa. Porque transtorno de personalidade antissocial está mais relacionado ao comportamento. E psicopatia são duas coisas: comportamento e emoções. As coisas que você sente ou não sente por dentro. E o principal critério de psicopatia é falta de empatia, falta de culpa, remorso. É mais emocional, não é comportamento. Então acho que as pessoas vão ver psicopatia e sociopatia como a mesma coisa. Para mim, acho que é muito diferente, porque sociopatia é mais parecida com transtorno de personalidade antissocial, mais relacionada ao comportamento, mas não é uma condição psiquiátrica. Eu acho. E alguns psicólogos vão dizer a mesma coisa. Porque psicopatia é um transtorno em si. Como eu disse, um sociopata pode sentir remorso, ou pode sentir empatia. Um psicopata não tem essa habilidade. Nunca senti remorso, nunca me senti mal pelo que fiz, não importa o que tenha feito. Nunca senti empatia pelo que fiz. E eu nunca. Você não pode ensinar um psicopata a sentir empatia. É impossível. Fui conhecido como um cara com muitas namoradas, ou um cara com alguma criminalidade. Então, eu era, acho que, popular por causa disso. E aos 18 anos, eu comprei meu primeiro carro. Era um Mercedes. E as pessoas ficavam me olhando. Cara, você tinha 18 anos e comprou um Mercedes. E eu ficava tipo, eu sei, eu sei. E essa questão com psicopatas. Você é narcisista. Você acha que é melhor e mais inteligente que qualquer outro. E não é o mesmo narcisismo do transtorno de personalidade narcisista. Um psicopata não precisa de ninguém para alimentar seu ego. Ele se alimenta de si mesmo. É bem diferente. Algumas pessoas precisam de outras pessoas ao redor para se sentir bem ou confiantes, algo assim. Para mim, eu me olho no espelho. Gosto do que vejo. Isso é muito. Algumas pessoas podem nos interpretar mal como narcisistas ou histriônicos. Pelas características que vamos mostrar em público. Mas, na verdade, há muitas características comuns entre transtorno de personalidade histriônica e transtorno de personalidade narcisista e psicopatia. Alguns comportamentos são os mesmos, mas o núcleo da personalidade é bem diferente. Não me importo com o que as pessoas vão pensar de mim. Eu faço isso por mim mesmo primeiro. E esta é uma lição para as pessoas sobre manipulação. Você não atrai pessoas com uma aparência ruim. Em quem você vai confiar? O banqueiro com um belo terno, boa fragrância, cabelo com boa aparência, ou alguém com um estilo ruim? Se o banqueiro for um psicopata, boa maneira de falar, bons acessórios, belo relógio, talvez um bom carro, ele vai se aproximar de você e vai arrancar seus olhos. E você vai dizer: o que acabou de acontecer?
porque ele estava com boa aparência. Você não pode dizer quem é psicopata só de olhar para ele. Então, meu estilo é só para mim. Mas, no passado, era uma ferramenta na minha caixa de ferramentas. Uma fachada para manipular pessoas, aproximar-me das pessoas. E na psicopatia, isso se chama charme superficial, porque é uma arma. Fui ao meu psicólogo porque estava me sentindo diferente e vi um vídeo no YouTube. Quais são as 10 características de alguém com psicopatia? Olhei o vídeo e pensei, ou parece comigo. Então, liguei para o psicólogo, marquei uma consulta e conversamos. Porque um psicólogo vai te avaliar pelas suas coisas, seu comportamento, sua vida. Meu psicólogo conheceu meus pais. E depois disso, eles te avaliam com um teste para transtorno de personalidade antissocial e para psicopatia. E ambos combinavam com quem eu sou. Minha mãe chorou muito. Ela ficou tipo, ai meu Deus, criei um assassino. E ela aprendeu sobre isso. E ela entendeu que não é assim. Psicopatas podem ter muito sucesso. Chamamos isso de psicopatia de alto funcionamento. Você pode ser psicopata, estar na sociedade e ficar longe da prisão. Talvez você faça algo não muito ético, não moralmente aceito pelas pessoas, mas não necessariamente indo parar na prisão. Então, minha família está ao meu redor e eles me aceitam pelo que eu sou. Existem diferentes níveis de psicopatia. No PCLR, a lista de verificação de psicopatia, você é diagnosticado como psicopata com 30 pontos. Pode chegar a 40, eu acho. 40 sim. 40 de 40 é muito raro. É um psicopata de alto nível. Devem causar alguns danos. Assassino, estuprador, algo assim. Em outros países, como na Suécia, acho que você é diagnosticado com 25. Então, depende. Mas no EUA, são 30. Mas com 29 você não é psicopata, mas não é um anjo. Você vai causar alguns danos. Então, podemos pensar em algo real como Wall Street. A crise econômica de 2008 foi causada por psicopatas. Porque foi devido ao subprime, vendendo hipotecas para pessoas que não têm a possibilidade de pagar essas hipotecas de volta. Mas se você é psicopata, você vê o dinheiro. Você vende para as pessoas que não podem pagar. Se fosse eu venderia. Vou enfiar na sua goela. Vou desligar o telefone. E vou dormir bem esta noite. Esse é o meu caso. Encontrei uma namorada, e ela também é diferente porque é bipolar tipo 2, e acho que pessoas diferentes conseguem se entender melhor. Porque entre pessoas diferentes, sabe, ela sabe que eu sou diferente. Eu sei que ela também é diferente. E isso é bom. Ela me aceita pelo que eu sou, e isso é bom pra mim. Eu a protejo. Ela me aceita. E este é o melhor relacionamento que já tive. Porque no passado havia manipulação. Não havia estar apaixonado por alguém. Nunca senti amor. E ainda não sinto como você vai sentir. Meu coração nunca vai bater rápido no meu peito. Sabe aquela sensação no estômago quando você vê a garota que ama? Pra mim não é a mesma coisa. Mas quero dizer que posso sentir amor do meu jeito. Esta é a minha forma de amar. E ela me aceita. Ela é bastante aberta, quero dizer. Porque muitas pessoas são fechadas mentalmente. E tô num relacionamento há 7 meses. É lindo, funciona. E isso não é prejudicial, como no passado, quero dizer. Então, pra mim, é lindo. No passado, eu costumava amar. Eu usava uma estratégia. Isso vai soar muito frio. E eu tava olhando pra trás. E pensei, há uma característica comum entre todas as garotas que conheci. Sem pai, muita empatia, deprimidas. Pensei, caramba, descobri algo. Então, depois disso, eu mirava apenas garotas assim. E essa foi a chave do reino pra mim. Porque pra mim, eu queria agir rápido. Então, quanto mais fraca, melhor. Era assim. Não mais agora por causa da minha terapia. Entendi e aprendi que posso conseguir algo
sem destruir ninguém. Conheci uma garota que tentou se matar. Ela disse que foi por minha causa. Esse é o jogo do amor. Quando saio, fecho a porta e nunca mais volto. Esse é o meu jeito de viver. Tive um amigo por 10 anos, mas eu o traí. Transei com a namorada dele. Sabe, foi uma oportunidade. Vi e não consegui resistir. Então, fui amigo dele por mais de 10 anos. Mas ele nunca soube. Então, acho que sou um cara legal por isso. Acho que mantive isso nas sombras. É muito engraçado que as pessoas vão dizer: como você pôde fazer isso? Ou se eu fizesse isso, não conseguiria me olhar no espelho. Quero responder: seria uma pena. Eu sou bonito demais. Mas sabe, a história com a ex-namorada dele foi porque, como disse, é um capricho. Vejo uma oportunidade na minha cabeça. Não pensei. Talvez eu precise ser leal. Talvez não seja muito ético da minha parte se eu fizer isso. E ele nunca vai saber. Qual é o problema? 2 semanas depois, ele me convidou para jantar em casa dele. E, sabe, entre homens falamos sobre garotas e essas coisas. E ele falou sobre a ex dele. Qual? Especialmente aquela com quem transei. E pensei: será que ele sabe? Então, joguei a carta do quem é ela? 2 semanas antes, eu tava fazendo algo com ela. E disse: sabe, algum dia, se quiser sair com uma das minhas ex, pode fazer. Só precisa perguntar. E respondi: cara, sou seu amigo, nunca faria isso. Então, imagina estar na frente do seu amigo e fazer isso. Acho que é bem perigoso. Quero dizer que gostei. Foi emocionante porque é perigoso. Você precisa mentir. E pra mim, isso foi muito emocionante, porque ele nunca soube conseguir o que queria. E as pessoas ficaram chocadas. Mas pra mim, por 10 anos, ele nunca soube. Então, agora não falamos mais, mas acho que ele soube o que aconteceu. Sabe, quando você é psicopata, tende a acreditar que as pessoas não são inteligentes. Por isso você as usa. Você vê as pessoas como objetos, acha que são estúpidas, pode conseguir o que quer delas. Por isso, manipula as pessoas. Por isso, as engana. Porque acha que são objetos. Talvez você tenha um CEO numa grande empresa. Você não precisa ser o mais inteligente. Pode se sentir assim, mas um psicopata vai explorar as pessoas. Então, o objetivo de um psicopata é conseguir o máximo de coisas boas possível. Então, ele pode conseguir dinheiro, pode conseguir poder, pode conseguir prestígio. Sem fazer o trabalho ele mesmo, vai conseguir. Então, você pode ter um cientista. Ele vai ser mais inteligente, vai trabalhar para você. Posso me divertir com amigos e beber uma cerveja ou um refrigerante. E podemos nos divertir, rir muito. Não é porque você é psicopata que não pode sair com pessoas. Na minha cabeça, não é como com você. Você constrói esse relacionamento. Você vai dizer: sinto-me conectado a essas pessoas. Então, vou sair com elas porque temos os mesmos valores. Mesma forma de pensar. Um psicopata vai olhar para elas e vai dizer: o que essa pessoa pode me oferecer? Talvez eu não vá dizer isso em voz alta na minha cabeça, mas é mais uma sensação. É o seu instinto. E é por isso que dissemos que psicopatas são predadores. Predadores sociais. Eu seduzi a filha de uma mulher moribunda. E a história é: ela teve um tumor no cérebro e era uma velha amiga da minha mãe. Então, um dia minha mãe me ligou e ela falou: ah, você conhece minha velha amiga? Eu falei: sim. E minha mãe me disse: ela teve um tumor no cérebro, ela acabou de sair da cirurgia e eu quero visitá-la. Eu falei: tudo bem, ok. Mas minha mãe odeia dirigir em cidades grandes. Sabe, o hospital ficava em Bruxelas, cidades grandes. E minha mãe não gosta de dirigir para essas cidades. E ela me disse: talvez você possa vir comigo e dirigir até a cidade. Eu falei: eu não quero ir com você. Eu não dou a mínima para essa mulher. E eu me lembro de pensar: essa mulher tem uma filha linda. Eu falei: ok, eu posso ir com você.
Então, entrei no quarto e a mulher estava na cama. Ela estava com uma bandagem branca em volta da cabeça. Ela tinha dificuldades para falar. Ela estava tipo, ó, sabe, quando você não se sente vazio nesse tipo de situação, você fica tipo, caramba. Tipo, minha mãe tava, ó, isso é horrível, sabe? Então, eu peguei a mão dela. Eu falei, tudo vai ficar bem. Mas ao mesmo tempo eu tava olhando para a filha dela e o objetivo não era ser muito empático, não ser solidário com ela. Vou te falar uma coisa. Se a pessoa tinha que morrer, isso não importa pra mim. Então, eu sou bom nisso. Mas isso foi no meu passado. Então, isso foi antes da minha terapia, sabe? Isso não é muito ético. Mas na minha cabeça, isso era normal. Isso era, como eu disse, sabe algo? Você sempre tem algo em mente. O objetivo não era ser uma pessoa empática. E eu, né? A mulher na cama, sabe? E depois disso, minha mãe me perguntou: Você não veio aqui pela mulher? Eu falei: Não sei do que você tá falando. Minha mãe ficou chocada. Mas é assim que é. Eu tenho um bom relacionamento com minha psicóloga. Ela me ajudou. Ela me apoiou nas entrevistas. E um dia eu trouxe um projeto para ela. E eu falei: O que poderia acontecer se eu ajudasse as pessoas a não serem mais manipuladas? Porque eu adoro falar sobre manipulação. Eu posso ajudar as pessoas. Há tantas garotas, caras, pessoas que foram manipuladas no passado, que vão ser manipuladas no futuro. Então, minha psicóloga me disse: essa é uma ótima ideia, porque você vai conseguir o que quer. Eu amo dinheiro, eu amo prestígio. E isso não é uma coisa ruim, porque eu acho que isso é uma transação. Você vai ajudar as pessoas e elas vão te agradecer. Isso é prestígio, poder de certa forma. E elas vão te dar dinheiro, sem que eu as destrua. Então, eu acho que pra mim, essa é a minha redenção. E por sinal, muito bem sucedido. O psicopata que veio aqui, Lewis? Sim, Lewis. Em algum momento, eu tive a mesma experiência que ele. Drogas, criminalidade. Eu nunca acabei na prisão. Mas agora ele é muito bem sucedido. Ele tem muito dinheiro. Ele ajudou pessoas. E essa é a questão. Sabe, as pessoas vão criticá-lo. Mas é mais fácil criticá-lo do que fazer o que ele fez. Então eu acho que psicopatas são bons nessa área. Ou nessa forma de trabalhar. Porque somos racionais. Se você é racional, pode olhar a perspectiva das pessoas e analisar o que elas precisam. Se você é muito empático com as pessoas, você vai sofrer com elas. Sabe, psicólogos, se eles são muito empáticos, vão acabar em depressão. Então, como coach de vida, você não precisa sentir empatia. Talvez você vá se sentir mal por elas. Eu não vou me sentir mal por elas. Eu não vou mentir. Eu vou ser honesto. Eu nunca vou dizer: Ah, que terrível que você passou. Eu vou dizer: Ok, você passou por isso, agora eu vou te ajudar. E você nunca mais vai sofrer com isso. É minha forma de me importar. Talvez as pessoas vão dizer: Isso não é se importar. Mas pra mim, isso é bom. Eu acho que isso é se importar. Esta é minha definição de se importar. Eu não as machuco mais. E isso vai ajudá-las. As pessoas me reconhecem na rua, elas pedem fotos, autógrafos, é incrível. Mas às vezes a primeira pergunta que fazem é: Como é sua vida agora? Você destruiu sua vida. E de fato, muitas pessoas são muito abertas a isso. Porque falar a verdade na frente de uma câmera é uma forma de dizer a verdade. Então, eu acho que essa é uma escolha de mentir e manipular. Na minha cabeça, quando alguém vai me criticar, ou algumas pessoas vão dizer: Cara, você não é o Tom Cruise. Você não é bonito. Eu não tô nem aí. Porque na mente de um psicopata, quando alguém vai te criticar, eu vou dizer: Meu jeito de pensar é o jeito certo de pensar. Quem diz o contrário é uma pessoa estúpida. Esse é o problema dos psicopatas. Por isso que eu disse isso. Não preciso de ninguém para alimentar meu ego. Mas quando alguém vai me criticar, essa é uma boa pergunta. Às vezes posso reagir com frustração, raiva, ou é quando me criticam. Isso vai me fazer reagir.
Mas na maioria das vezes eu deixo passar. Porque se você tem confiança em si mesmo, não precisa reagir a esse tipo de crítica.